Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o segundo episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o segundo jogo do Flamengo na Conmebol Libertadores. O time carioca dessa vez vai enfrentar o Palestino do Chile no Maracanã. Essa será a segunda partida do Fla na competição neste ano. Bem-vinda, Mariana. Quais são as suas expectativas para esse segundo jogo do Flamengo na Libertadores, que será o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã? Bom, as expectativas são as melhores possíveis, principalmente após o Flamengo conquistar o Campeonato Carioca. Eu acho que o Flamengo entra nesse confronto contra o Palestino com um objetivo, que é vencer, além de convencer e tentar golear, porque apesar do time chileno estar jogando atualmente na Copa Libertadores, a gente pode considerar ele talvez o time mais fraco do grupo. Então o Flamengo tem que fazer o dever de casa, que é vencer, convencer e golear. Acho que esse é o objetivo e eu acho que a torcida do Flamengo inteira espera por isso. Caso isso não aconteça, aí a gente pode escutar algumas reclamações, mas eu acho que o Flamengo está bem preparado para poder vencer o Palestino e, bom, fazer os primeiros 3 pontos na competição. Embora o Flamengo já tenha um ponto. Vamos dizer assim, com certeza o Flamengo necessita demais dessa vitória nesse primeiro jogo no Maracanã, porque o Flamengo ficou apenas no empate no primeiro jogo, um jogo em que o Flamengo poderia ter vencido e o Flamengo desperdiçou uma boa oportunidade de vencer fora de casa, porque o Flamengo ficou com um homem a mais no segundo tempo e não soube aproveitar essa vantagem numérica, mas põe um ponto fora de casa. Agora o Flamengo precisa de vencer o jogo em casa, porque o Flamengo necessita chegar no final dessa segunda rodada com 4 pontos para o Flamengo estar ali entre o primeiro e o segundo colocado, pensando já mais para frente mesmo, porque o Flamengo, depois desse jogo do Maracanã, o Flamengo vai jogar 2 jogos fora de casa e o Flamengo terá, obviamente, muita dificuldade, um desses será em altitude. Então, com certeza, o Flamengo precisa de mais dessa vitória, até para manter a tranquilidade do Flamengo no grupo, para o Flamengo conseguir chegar aos seus 4 pontos e não ter problemas no futuro, porque os últimos 2 jogos do Flamengo só será dos 2 últimos jogos do Flamengo no Maracanã só será as últimas 2 rodadas, então o Flamengo necessita demais dessa vitória contra o Palestino. Se será um jogo fácil ou não, vai depender muito da atuação do Flamengo. Então o Flamengo precisa fazer não só uma boa partida, como uma boa vitória, até pensando em questões de gols marcados, vantagens de saldo de gols no futuro. Então para o Flamengo necessário ganhar, convencer e fazer gols. Bom, na outra partida do grupo a gente vai ter o Bolívar enfrentando o Milionários. É sempre bom pensar que o Bolívar venceu o primeiro jogo fora de casa contra o Palestino. Então, caso o Flamengo vence e o Bolívar também vença, eu acho que a expectativa de todos é que isso aconteça. Os 2 times vão fazer um 6 e outro 4 pontos. Então, assim, o Flamengo sabe que precisa fazer a parte dele, porque a probabilidade do Bolívar ganhar é grande, assim como a gente pode destacar que tanto o Bolívar quanto o Milionários ambos jogam em altitudes. Então, caso hoje atualmente a tabela, é sempre bom mencionar, a tabela atualmente está com o Bolívar com 3 pontos, o Flamengo e o Milionários com 1 ponto e o Palestino com 0 pontos. Então, caso o Flamengo vença, ele chegará a 4 e caso o Bolívar vença, o Milionário chegará a 6. E aí já abre uma vantagem bem considerada para os outros 2 colocados. Bom, no histórico do confronto entre Flamengo e Palestino, o Flamengo e o Palestino se enfrentaram 4 vezes na história. O Flamengo venceu 3 e o Palestino 1 jogo. Só que ambas partidas aconteceram na Copa Sul-Americana, uma em 2016 e outra em 2017. Em uma delas o Flamengo passou tranquilamente em 2017 e em 2016 o Flamengo foi eliminado, perdendo em casa. Bom, desfalques. Eu acho que o Flamengo a gente já sabe quem são os jogadores que estão de fora. O Gerson, o Gabriel, são os jogadores que realmente que a gente sabe que pode fazer falta para o Flamengo. Pensando do lado do Palestino, o jogador que está fora é o Pablo Sanches, porque ele foi expulso na primeira partida da Libertadores, na partida contra o Palestino. Bom, o árbitro da partida entre Flamengo e Palestino vai ser o argentino Facundo Telo. Acho que a gente, né? É interessante que um argentino apite, porque o futebol argentino tem bons árbitros, então acho que o Flamengo pode se dar bem com o árbitro argentino.
Bom, a escalação do Flamengo, acho que a gente pode dizer que o Tite vai praticamente com seu time titular, com exceção, vamos falar o time do Flamengo aqui, Rossi no gol, Varela na lateral direita, o Léo Ortiz provavelmente será novidade na zaga, fazendo inclusive sua estreia, Léo Pereira na esquerda e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, o Pulgar de primeiro volante, o De La Cruz de segundo e o Arrascaeta de 10. Na ponta direita, o Luiz Araújo. Na ponta esquerda, o Everton Cebolinha. E como centroavante, o Pedro. Sempre bom mencionar que na estreia da Libertadores, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo não começaram a partida. É importante pro Flamengo, acho que assim, manter o time que vem jogando, porque pro Flamengo esse jogo contra o Palestino é realmente importante. O Flamengo precisa vencer. E é o time que vem jogando, apesar que se estiver ali vai ter provavelmente só uma mudança, que será a estreia do Léo Ortiz, que até agora o Léo Ortiz ainda não jogou pelo Flamengo. Eu acho que assim, eu não teria colocado o Léo Ortiz para fazer a estreia na Libertadores, teria feito no campeonato estadual. Mas beleza, o Léo Ortiz é um bom zagueiro, um bom jogador e provavelmente vai conseguir fazer um bom jogo no Maracanã na sua estreia pelo Flamengo. É interessante que o Flamengo, como eu estava falando, mantenha o time que vem jogando, porque para o Flamengo esse jogo é fundamental até para começar, até conseguir a sua primeira vitória na competição. E se você pensar que o Flamengo na estreia teve algumas mudanças, seja ela lá porque por causa de questões físicas ou escolha mesmo do Tite, o Flamengo agora é importante que vai jogar o time que vinha jogando, volta o Luiz Araújo, volta o Ayrton Lucas, que vinha sendo o titular, na zaga tem essa mudança, e volta o De La Cruz, que na estreia não jogou porque parece que estava doente, né? Então, para o Flamengo é importante que tenha. A gente vai ver como que vai ser o Flamengo, as escalações do Flamengo futuramente nos próximos jogos. Mas para a estreia, para esse jogo, é interessante esse time do Flamengo, porque o Flamengo precisa vencer e manter o time que vem jogando, vencendo é fundamental. Eu concordo que é importante que o Tite utilize o time base do Flamengo na segunda partida da Libertadores, porque eu acho que ficou um pouco. Acho que muita gente se decepcionou na primeira rodada, não apenas com o resultado, além, obviamente, do desempenho, que foi muito abaixo, mas é sempre bom destacar que a altitude faz diferença. Só que muita gente não gostou, porque o Flamengo descansou certos jogadores na Libertadores e quando jogou a final do Campeonato Carioca estava lá com o seu time titular inteiro. Então é fundamental que o Flamengo utilize o time titular na Libertadores, porque a prioridade é a Libertadores. E, bom, do time titular a gente já conhece, a gente já sabe o time base, a gente sabe que o que ele pode nos entregar. Eu acho que o destaque mesmo, se a gente for analisar da escalação, é o Léo Ortiz, que fará a sua estreia provavelmente com a camisa do Flamengo. Eu acho que já tinha passado da hora dele começar. E, inclusive, eu acho interessante que a estreia dele seja na Libertadores, no Maracanã, porque se fosse na altitude e acontecesse, por exemplo, o que aconteceu com o Matias Vina, não seria legal nem para ele, nem para a torcida, e muito menos para o clube, porque o Vina quase pouco jogou até agora como titular do Flamengo e, cara, ele teve que jogar numa altitude e ele não foi bem. Então, felizmente isso não aconteceu com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz vai poder estrear e provavelmente será contra o Palestino no Maracanã, com o apoio da torcida do Flamengo, num campo que a gente já conhece. Eu acho que é importante que o Léo Ortiz comece a jogar, porque num jogo como esse, o Flamengo terá praticamente a posse de bola na maior parte do jogo. Então, para o Flamengo ter um defensor que tem uma boa saída de bola, como é o Léo Ortiz, vai ser muito importante. Nesse segundo jogo, o Flamengo vai ter o De La Cruz, que no primeiro jogo ele não jogou, como já mencionado. E ele é fundamental porque, ainda mais nesse tipo de jogo, o jogo do Maracanã, em que o Flamengo vai ter a maioria do tempo a posse de bola, o Flamengo vai controlar boa parte do jogo, muito provavelmente, a gente crê que isso vai acontecer. E então o Flamengo sentiu muita falta do De La Cruz, especialmente no primeiro tempo, no jogo lá, no primeiro jogo do Flamengo na competição. Então o De La Cruz para o Flamengo nesse jogo é fundamental, porque ele é um jogador que dita o jogo, é um jogador que quando quiser diminuir a velocidade da troca de passe vai diminuir, se ele quiser acelerar ele vai, e é um jogador que acaba sendo tipo, joga de volante, mas é quase com camisa 10 jogando ali atrás. E pro Flamengo é importante ter esse tipo de jogador. Ele é um jogador já, embora não tenha tantas partidas no Flamengo, ele já é um jogador muito importante pro Flamengo, e o Flamengo sentiu falta dele na primeira partida, e nessa segunda partida ele tem tudo para ser um dos destaques
muito positivos do Flamengo, porque o Flamengo vai precisar criar oportunidade de chance, porque provavelmente o Palestino vai para o Maracanã para ficar boa parte do tempo se defendendo, e o Flamengo vai precisar criar oportunidades, até seja ele com bola rolando ou bola parada, e o De La Cruz é um dos jogadores do Flamengo que cobra escanteio, cobra falta. Então ele é com certeza um dos jogadores que eu destacaria para essa segunda partida, ele, porque ele não jogou na primeira partida e o Flamengo sentiu demais a falta dele. E nessa segunda partida ele pode demais ser um dos destaques e junto com o Arrascaeta criar a maioria das chances de gols que o Flamengo vai ter nesse jogo. Dá pra dizer que o Arrascaeta e o De La Cruz são o coração do time do Flamengo. São eles que armam as jogadas. Então, sim, o Flamengo sentiu muito a falta do De La Cruz na estreia. Felizmente, ele se recuperou, ele está bem. Então, a gente espera que o Flamengo faça uma grande partida e que, obviamente, se o De La Cruz jogar bem, a probabilidade do Flamengo vencer e bem é muito grande. Bom, vamos aos palpites do jogo. E aí, Mayara, qual o seu palpite para Flamengo e Palestino? Eu acredito que o Flamengo não vai sofrer gols. Então, 3-0 Flamengo. Eu acho que o Pedro vai marcar pelo menos um dos gols dessa partida. Mas eu acho que 3-0 é um placar justo. Que eu acho que, creio eu, que o Flamengo vai fazer uma boa partida, vai conseguir marcar gols e vai conseguir criar muitas oportunidades. Se vai conseguir concluir a maioria delas, aí a gente só vai saber mesmo na hora do jogo. Eu acho que existe uma grande chance do Flamengo finalizar bastante e criar muitas oportunidades. O que é o problema no elenco atual do Flamengo é que o Flamengo é um time que erra muitas finalizações, principalmente perde grandes chances. Eu acho que o Flamengo esse é um ponto que o Flamengo precisa melhorar muito. Meu palpite para o jogo, apesar disso, é 4-0 Flamengo. Eu espero que o Flamengo faça um grande jogo, um grande resultado e tenha um grande desempenho. Eu acho que essa é a expectativa de todo mundo para o duelo contra o Palestino. Qualquer coisa abaixo disso, o Flamengo vai decepcionar o seu torcedor.